Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Belli, com minha sócia. Se você é novo, tá chegando por aqui agora, bora seguir o nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E esse episódio é patrocinado pela Sentido Humano, que transforma pessoas e organizações. São mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e metodologias inovadoras para promover o autoconhecimento, a segurança psicológica e a alta performance sustentável. Sigam no Instagram, sentidohumano.oficial, no LinkedIn, Sentido Humano, e no site lá tem todas os serviços, formulário, contato com eles na www.sentidohumano.com.br. E hoje a gente tem uma convidada aqui, gente. Vai ser babado essa conversa que eu quero só ver. Vamos ficar aqui mais de uma hora conversando. A Veri, querida, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, obrigada, gente. Estou muito feliz em estar aqui. É uma oportunidade muito assim, valiosa e eu estou muito agradecida por isso. O prazer é nosso, Tá querida. feliz de ter você aqui. E aí, nos conte, né, a sua jornada empreendedora, como é que foi a fundação da Quá? A jornada empreendedora é um pouco diferente da fundação da Quá. Eu sou especialista em comunicação e marketing faz 15 anos. E aí, nesse meio de tempo, assim, eu comecei a empreender em 2018. E aí, eu passei por duas empresas que não deram certo para mim, né? Mas tudo bem. E aí, eu fundei a Quá a partir de uma epifania pessoal. Que eu estava retomando o meu passado. E quando eu era bem mais novinha, na época do estágio, eu ficava pulando muito de estágio. Eu não gostava de ficar no mesmo lugar muito tempo. E naquela época, em 2009, todo mundo ficava assim, você tem que ser jornalista esportivo. Você tem que ser jornalista de moda. Você não tinha uma pessoa que nem eu, sabe? E isso me rendeu um apelido que era Pata. Porque eles falavam, você vai ser igual Pata. Faz de tudo um pouco, mas nada com profundidade. Passou a vida, eu trabalhei em comercial de hotel, trabalhei em recepção, em bar, trabalhei em tudo quanto era coisa. E aí, no começo desse ano, eu fiz um curso de empreendedorismo. E aí, é engraçado que uma parceira minha, hoje em dia, de negócios, ela foi minha professora. E até hoje ela fala, eu não sei o que você estava fazendo naquele curso. Tudo que eu falava, você tem que fazer isso. Eu falava, eu já fiz. E aí, eu entendi que eu sei empreender, que eu precisava me destravar. E eu fundei a Quá a partir disso, porque eu entendi que o meu maior trunfo era essa minha visão de Prisma. Então, daí surgiu a Quá, tudo é Prisma, que atua como uma BPO de comunicação e vendas. Assim, tá sendo um desafio explicar o que ela faz. Eu já ia entrar aqui e já falar assim, BPO de comunicação e vendas. Essa é nova para mim. É uma redefinição, é constante, né? Faz 7 meses que ela existe, propriamente dita. Eu trabalho com isso já faz muitos anos. Então, eu estruturei todo um planejamento para ela, em que se baseava em o que eu falo para os meus clientes, eu vou efetivamente fazer com a minha empresa. Então, eu organizei um planejamento de 5 anos, em que eu comecei assim, eu vou fazer primeiro a estruturação de networking, que é um canal de vendas mais baixo. Então, eu comecei a trabalhar, e aí, nesse tempo, nesses 7 meses, eu fui ajeitando meus produtos e a minha esteira, porque eu fui entendendo o que o mercado pedia. Então, como eu já sabia muita coisa, no começo a Quá era uma consultoria de marketing e comunicação. Igual, assim, muitas outras. Conforme eu fui jogando no networking, fazendo meu pitch, conversando com as pessoas, fazendo proposta, prospecção, eu fui entendendo que o mercado precisava de outras coisas e fui definindo o meu produto para isso. Então, o que começou como uma consultoria de marketing e comunicação, hoje em dia ela se tornou uma BPO, porque eu entendi que comunicação e vendas são duas dores muito grandes. Sim. E que eu sou muito boa em fazer. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, é a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo algo propriamente que eu sou boa e ganhando dinheiro com isso. E eu posso dizer que é maravilhoso. Que delícia! Sim, porque é aquela coisa, né? Você vai vendo a vida, vai trabalhando, e você vai acostumando a fazer as coisas que nem sempre você gosta e tudo mais. E aí, agora, empreendendo numa empresa que eu realmente idealizei do comecinho até daqui 5 anos, eu faço o que eu gosto. E aí, a primeira vez que eu fechei um cliente, eu lembro que eu olhei para o meu marido e falei assim, nossa, é tão bom eu saber que eu sou boa e que eu realmente consigo vender isso. Então, hoje em dia, ela é uma BPO de comunicação e vendas, porque eu entendi que é o que o mercado precisava e que eu consegui oferecer de melhor. Interessante. E Você é o criou seu um talento. diferencial em cima do mercado. Exatamente. Porque E tem... usando o talento, né? isso. O diferencial usando o talento em cima do Uma mercado. delícia. Sim, mas Adoro. é que eu consegui efetivamente colocar tudo aquilo que eu tinha aprendido durante... Eu sou bem viciada, eu falo que eu sou bem nerdola, assim, sabe? Eu gosto muito de estudar.
Bem só o quê que eu não nerdola. entendi? Tipo, nerd, mas eu sou Nerdola. nerdola, porque eu sou muito nerd. Se tem um curso de não sei o quê, eu fiz MBA em marketing, eu fiz MBA em gestão de projetos, as duas na USP, porque eu falava, não, eu preciso aprender mais, aprender mais. Só que quando eu comecei a pensar na Quá, eu entendi que o tanto que eu estudava, o tanto que eu procurava informação, mais me travava. Eu ficava, eu tenho que fazer isso, daí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu tinha que lidar com as minhas duas falências, né, anteriores, que não são fáceis. Você pensar que foi uma empresa que nem lançou, eu tinha peça e nunca vendi uma peça, e a outra que chegou a faturar milhões e fechou. Então você tem aquela coisa, sabe? Daí eu entendi, eu parei e falei, meu, tá, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Como é que eu posso fazer isso funcionar? Então, acho que foi um grande diferencial eu estar aberta para o que o público estava me dizendo. Então, eu fui bastante estratégica e intencional com tudo que eu fazia, sabe? Eu me jogava, essa é uma verdade. Assim, como eu falo bem, eu vou falar com as pessoas. Aí, o meu marido que fala, nossa, você fala, parece que você tem uma coisa gigantesca. Eu falo, mas ela é gigantesca. Na minha cabeça, a Quá, ela já é enorme. Então, e aí, como eu gosto muito de me conectar com as pessoas, foi indo. E quando eu fui ver, eu falei, nossa, passaram-se só 7 meses. Mas é muito tempo para a empresa. Mas você está trazendo uma coisa que é bem interessante, a gente fala bastante disso aqui, porque às vezes a gente vê empreendedoras que desenham o produto, né, o serviço, tem uma coisa linda, maravilhosa na cabeça, vai funcionar assim, tal, mas ela não parou em momento algum para olhar o mercado, para saber se tem gente que quer comprar aquilo. Porque às vezes a demanda não é exatamente aquela que ela desenhou, tem uma outra necessidade. E o fato de você, é claro, tudo é experiência na vida. Foram 2 fracassos, ok, mas isso também te levou a ter um olhar diferente, né? E falar assim, não, pera, deixa eu ver o mercado, o que elas estão querendo, né? Quais são as grandes dores delas para que eu possa aí sim desenvolver o meu produto para atender a minha cliente, né? Isso é sensacional. É que tem que haver um desapego. Eu lembro quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu tinha muito apego aos meus textos. Eu escrevia um texto e quando alguém cortava, parecia que estava cortando meu coração. Eu falava, não, mas essa parte não tem parte é tão importante. É o meu, exatamente. É o meu precioso. Poxa, me dediquei. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, é exatamente isso que precisa fazer. O que eu me preocupei muito em estruturar na Quá foi entender o meu porquê. E aí, como eu sei o meu porquê, e aí eu fiz o cerne da comunicação, então eu sei o que é importante para ela, quais são os meus valores, o que eu quero fazer efetivamente, aí fica muito mais fácil. Porque quando eu vou conversar com alguém e a pessoa fala alguma coisa, mesmo que seja negativa, eu não entendi o que você falou. Quantas vezes eu não ouvi no começo da Quá, eu fazia o pitch, e aí falavam, é lindo o que você fala, mas o que você faz? Você cuida de mídias sociais? Eu falava, não! E aí eu podia ficar brava e falar, só que na verdade eu falo, o que eu falei que a pessoa não entendeu? Então aí eu comecei aí prestando atenção no meu discurso e ir transformando ele, e entender que eu não era uma coisa só, eu era várias coisas. Então, assim, geralmente eu me pergunto, o que você faz? Eu falo, depende. O que você precisa? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Então, e é estar aberta para essa troca. Eu acho que isso é o essencial, é você estar disposta a aprender e também assim, o que a pessoa falou? Às vezes ela não falou, mas ela demonstrou alguma coisa. Essa coisa online, eu costumo dizer que quando eu vou fazer uma pitch online, eu fico eu sou muito piadeira, né? Então sempre solto umas piadinhas no meio do rolê para dar umas risadinhas. Que é o meu punch, eu falo, agora eu vou pegar a pessoa. E a pessoa olha pra mim. Quando eu faço um pitch, eu estipulei uma meta. Uma pessoa tem que falar comigo que ela quer conversar sobre o meu serviço. Se ninguém falou, eu falo, olha aí, ninguém falou comigo. Então, alguma coisa tá errada. Aí eu volto pro meu pitch. E aí, às vezes, eu testo o pitch novo, aí fala ruim, não foi bom. E é isso, sabe? É eu pegar essa oportunidade de falar, me ouvir, ver a reação das pessoas e vamos voltar, sem apego. Sem sofrer. E essa honestidade consigo mesma, de olhar e falar assim, Sem se estou cobrar me também. aperfeiçoando, né? Eu acho que é julgamento, porque a gente se Sim. julga demais, né? A sociedade, a gente acha que as pessoas estão julgando a gente vai porque se julga mais ainda, né? Exatamente. E aí a gente acaba se paralisando, que eu acho que é muito o que aconteceu com você no começo. Você falou, poxa, eu estudei tanto, mas eu não consigo ir, né? Que é uma questão também, né? De autoconhecimento. É de autoconhecimento, é comportamental, né? Então, se a gente também não olha para isso, também fala, tá, por que eu preciso de tudo isso? Sim. Para eu seguir adiante. Até para você valorizar. Isso é uma coisa engraçada, né? Quando eu trabalhei na minha outra empresa, chamava Veri nas Nuvens. Tinha meu nome nela, mas tudo bem. Tinha um conceito e tudo mais, que eu sempre fui essa pessoa dos conceitos e tal. Mas eu vendia smartwatch, carregador. Quem quer saber o conceito por trás da loja, sabe? Eu não tinha o dinheiro suficiente para bancar aquilo. Mas muitas das vezes eu lidei com problemas que eu não estava pronta.
E aí acabava que o negócio cresceu tão grande, tipo, eu comecei com 20 pedidos. De repente, quando eu pus na Shine, no mesmo dia seguinte, tinha 300 pedidos. Nossa. E aí você fala, caramba, peraí, calma, como é que faz isso? Então, eu não tinha o tempo, eu não estava no lugar certo, e eu não estava pronta para Você lidar não com tinha se aquilo. preparado, né? Não, e como eu estava no operacional, quando você tá no operacional, você não consegue levantar. É igual quando você tá nadando, você tem que olhar para ver se a ilha tá distante. Quando você tá no operacional, você não vai ver a ilha. Não vai. Você quer sobreviver, entendeu? Sim. Então, isso foi o que a Verina nas Nuvens me ensinou para eu fazer. A Aquá já foi diferente. A Aquá, cada passo que eu dava, eu já sabia tudo que eu queria fazer, eu já prestava atenção quanto a isso, que eu até falei que a vinda no podcast foi uma antecipação. Mas eu falei, não, eu tô pronta, então vamos que vai dar certo, sabe? Mas tudo foi estratégico e respeitando a mim mesma também. Já tá nascendo no Sim, estratégico, né? Diferente. foi estruturado assim, os canais, eu pensei, tá, esse canal eu vou entrar em tanto tempo, esse canal... Por quê? Porque eu entendi assim, eu sou mãe de 3 filhos, né, um que eu pari, 2 que a vida me deu, tenho meu marido, que é um parceiro, realmente mas tem uma casa, tem cachorro, tem relacionamento, então são muitas coisas. Então eu primeiro entendi, tá, quanto tempo eu vou me dedicar para essa empresa, como é que eu vou fazer, qual que vai ser a minha conversão, e tudo isso parece que é muito complexo, só que na verdade não é tão complexo se você entende cada uma das fases. E como eu planejei, eu trabalhava em um outro emprego, então eu fiquei lá até eu poder me segurar. Falei, não, agora dá para eu ir, agora eu sinto firmeza. E como é tudo estratégico, quando acontece alguma coisa fora do prumo, eu consigo falar, tá, essa caixinha aqui eu posso pôr para cá, e aí vai puxar essas aqui, entendeu? Sim. Tanto é que essa questão de conteúdo, eu sempre digo isso quando eu vou fazer meus pitches, quando é pitch para empreendedor. Falo, na nossa vez de empreender, além de fazer o que a gente quer fazer e quer vender o serviço ou o produto, a gente também tem que produzir conteúdo. E não é nem para um canal só, porque se fosse uma propaganda uma vez só, tem 27 aí brincando, chutando baixo. E eu, putz, é uma pressão muito grande. Então, me respeitar foi uma coisa. Por isso que eu não coloquei Instagram. A Aquá não tem Instagram ainda. Ela não tem LinkedIn ainda. Por quê? Porque eu precisava fazer outras rodinhas girarem. Tá girando, engatou. Tá bom, agora eu posso pegar outra rodinha. E, gente, uma coisa muito legal que você trouxe, e assim, gente, aí vou puxar um pouco o saco, porque eu assisti uma aula dela que eu adorei, mas eu vou contar um pedacinho. Que bom, fico feliz. Porque a gente pega muito pessoal que vem dessa área do marketing digital, de comunicação e etc., e só fala de digital, digital, digital. E ok, né? O digital tá aí, não dá para negar, você tem que estar no digital também, mas existem outros canais, o offline ainda funciona muito. E você trouxe isso na sua aula e eu achei sensacional. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que bater um pouco com as empreendedoras, porque às vezes elas estão indo direto para o digital, mas não construíram ainda o estratégico que elas podem trabalhar no offline e já ter resultados. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Conto. É que assim, eu falo que uma marca, né, uma empresa, ela é um prisma mesmo, ela tem várias coisas. E não é simplesmente, por exemplo, você tem que pensar em todas as conexões, eventos. Nessa aula que era sobre vendas, todo mundo falou, nossa, eu não esperava eu trazer o que você trouxe. E eu falei, gente, os canais, eles são muitos. E você tem que entender, eu sempre falo, começa pela prioridade. Se a sua prioridade é fazer dinheiro, então as suas atitudes, elas vão ser diferentes. Você vai para um lugar diferente, você vai oferecer um produto diferente. Então, você vai estipulando. E eventos, para mim, eu entendi, por exemplo, evento, dar aulas, igual essa aula, estar disposta a falar sobre isso, tudo isso são conexões que eu vou fazendo, vou criando autoridade, vai criando possibilidade de produzir conteúdo também, mas principalmente vão me dando essa troca. Porque o offline, que é organizar eventos que sejam realmente, que façam sentido. Porque muitas vezes as empresas falam assim, eu vou fazer um almoço para os meus colaboradores. Mas o que você quer dizer com esse almoço? O que ele vai significar para as pessoas? Quais são as emoções e os sentidos que você quer trazer com aquilo? E isso é construir uma marca, porque uma marca, ela não é só, por exemplo, o baile da Sephora, sabe? Ele é famosíssimo, mas quando você vai ver o retorno das pessoas, dos famosos que foram nessa festa, eles falaram, uma festa maravilhosa, uma festa grande para muitas pessoas. É comum você ouvir falar de festa de blogueiro que não tem uma experiência boa de comida, por exemplo, sabe? E quando a gente enche o bucho, a gente sempre fica feliz. Então, eu sempre falo, quando eu vou fazer treinamento de vendas, eu falo, gente, leva o pessoal para tomar um café e comer uma coxinha. Eu juro para vocês que o seu sim vai ser diferente. E a pessoa vai dar sorrindo. Então, entender, e isso é muito do neuromarketing, sabe? Que envolve você entender que para você falar com a pessoa e você reduzir as objeções, ela precisa se conectar com você em outros pontos que não são o digital. E que o digital, qualquer um pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa.
No offline é onde você vai construindo uma comunidade, porque as pessoas vão te vendo, elas vão te percebendo. Então, isso Gera é uma mais coisa... confiança, né? Exatamente, porque você ganha... Tanto é que nesse Tem curso eu mais falava tempo. sobre isso. Você ganha confiança, porque você se ouve falando. Quantas vezes vocês devem ouvir um monte. Ah, eu não sei vender. Eu sempre, quando alguém fala isso pra mim, é isso e o meu Instagram é uma vitrine. São as duas falas que eu falo. Gente, pelo amor de Deus, você tá vivo até hoje, você sabe vender. Eu te juro que você sabe, porque você sabe. E aí, o Instagram é uma vitrine. Eu falo, gente, você vende frango? Você vende pão? Porque não faz sentido. Ninguém vai, eu vou ver o Instagram da loja, sabe? Então, e aí vem de novo com a questão da estratégia e de entender a sua marca. Porque se você sabe o que é essencialmente a sua marca, é mais fácil você construir pontes que vão te conectando de outra forma. Então, por exemplo, nesses 7 meses que eu trabalhei muito com networking, além de validar o meu produto, eu também validei a minha estratégia, porque eu entendi que é um canal de aquisição de baixo custo, envolve um gasto energético gigantesco, porque networking não é cartão, né? Você vai estar entregando para todo mundo. Eu nem tenho cartão. Eu sou sustentável a esse ponto. Eu pego o Instagram das pessoas, mas o ponto é, você tem que estar lá, se dedicar, se conectar com a pessoa, ouvir o que a pessoa falou. E eu sou muito assim, eu gosto muito de ajudar. Então a pessoa fala, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? E isso é o que faz a diferença, porque você tá lá conectada. Então, Você tá se importando genuinamente com o exatamente, outro, não é né? interesse. É. Então, nesses 7 meses, eu não fiz campanha de tráfego pago. Eu tive mais de 27 clientes na base eu fechei, encaixou, eu fui lá. E vendeu, né? Exatamente. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vocês estão ouvindo. E eu não tenho Vendeu. Instagram. Mas Não é foi no Instagram. Você Sim, fala, eu falando. nossa, como que surgiu isso, né? Ninguém sabe que existe um bastidor por trás disso e uma estratégia, né, Viri? Porque, assim, as pessoas, elas se acostumaram e tanto com essa história do digital, acha que é a única coisa que vai salvar o negócio dela. E, pelo contrário, a gente fala, tem que ter o digital? Tem que ter o digital. Mas tem outras coisas que dá para fazer. E você, às vezes, consegue conexões muito maiores. Por exemplo, a gente foi na contramão de tudo que estavam pregando aí no mercado, de todo mundo indo para o digital, a gente resolveu fazer uma comunidade. Por quê? Primeiro porque eu e ela, nós Pela proximidade, né? somos comunicadoras e nós adoramos pessoas, a gente gosta de gente. E a gente gosta do contato físico, né, daquela coisa. Então, a comunidade foi uma oportunidade de a gente estar junto dessas pessoas. E por quê? Porque no digital, você às vezes não consegue ser tão autêntica. Porque você tem lá os roteiros, o que tem que ser. Tem tempo de atenção. Tem tempo de atenção, você tem que falar um negócio extraordinário. Não, eu gosto de me conectar profundamente com as pessoas. Sim. Eu gosto de olhar no olho da pessoa e saber o que está acontecendo com ela. E aí ela até brinca, ela fala, Dani, quando vai no network, ela fica 3 horas com uma pessoa. E eu te juro que faz muito sentido. Eu te entendo. Isso também a gente tem que dar uma dividida, sabe? Ela vai no... Porque isso, mas você né? sabe que foi uma coisa que eu precisei fazer quando eu comecei com o network, que eu desembestava a marcar agenda. Teve uma vez que eu tinha, tipo, 6 encontros por dia. E eu falei, tá aí, que momento eu vou fazer isso aqui rodar? Porque foi quando eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a criar eu divido departamentos e eu comecei a fingir que eu tinha reuniões com departamentos. Então, eu tenho 3 reuniões por semana com o departamento comercial, que é uma caixinha lá vermelha. Eu tenho o departamento da comunicação, porque daí, quando eu vou marcar uma reunião, eu mostro. Que ideia legal. A minha agenda, se eu te mostrar, tá toda colorida. Porque assim, eu sei que eu tenho que dedicar aquele momento para aquilo. E foi uma forma que. E aí, de novo, a gente vai para aquilo de você saber que funciona para você, né? Eu entendi que funcionava para mim, essa obrigatoriedade em eu ver aquela linha e eu falar, tá, eu vou fazer isso. Porque daí você não marca nada e você. É como se fosse uma reunião. Sim. E você não desmarca uma atividade que você tem que fazer obrigatoriamente. Exatamente. Por exemplo, o seu financeiro. Eu tenho que ir lá e olhar e pagar os boletinhos e mandar documento pro contador. A gente vai se empolgando, vai marcando reunião loucamente. Então, quando a pessoa fala pra mim, vamos marcar uma reunião, eu falo, peraí. Aí eu vou olhar na minha agenda, já tá ali, tudo bloqueado. Olha, eu só posso na outra semana. E não é nem que eu quero me fazer de difícil, mas é porque entre as rodinhas... Prioridades. Exatamente. De novo, porque foi a prioridade que eu tive da Quá era fazer ela render em 6 meses. Foi exatamente isso. Eu falei, meu investimento vai ser baixo de custo, porque é um computador e uma cabeça, né? E vamos pensar e vamos fazer. E aí eu
validei isso. Então, essa rodinha rodou, vamos pra próxima. Mas entender que para essa rodinha continuar rodando, não é você largar essa aqui e ir pra outra. Por exemplo, network, eu não vou, quando eu começar a produção de conteúdo, não é que eu vou parar de fazer network. É só que eu preciso me organizar, apareceu mais uma caixinha, e aí o network vai reduzir um pouco para eu poder trazer essa e validar. E isso E mais estratégico, Sim. porque aí às vezes você faz o network, no começo você vai fazendo vários grupos, e depois você vai vendo o que faz sentido. Poxa, esse público aqui não é meu público, e tá tudo bem. E esse público aqui, puxa, esse público tá acima do que a gente tá nesse momento, então também não tá dando. Então, qual que é meu público? Sim. Mas só que você só vai saber isso a partir do momento que você for vivenciando essas experiências. Exatamente. E aí sim, depois você vai ser estratégica. Eu não vou participar de 50 grupos, vou participar de 3. Exatamente. Mas são 3 que, de fato, estão surtindo efeito para você no negócio, né? Essa questão de canais é muito para você entender, assim, e ver o que vai funcionando. Porque o networking, ele é muito importante. Só que tem um momento que, eu falei, a dedicação, por exemplo, 1 hora de reunião com uma pessoa que pode me render uma conexão, uma indicação, essa 1 hora eu faço o quê? Quanto custa a minha hora? Eu amo a minha hora mulher, né? Que eu não falo hora homem. Falo hora mulher. Quanto custa a minha hora mulher? Porque eu tenho o meu tempo por dia que eu vou trabalhar. Então, eu sei a minha hora mulher. Por exemplo, eu tenho um canal de doramas. Eu não divulgo ele porque eu não quero pessoas conhecidas no meu canal. Quero só quem gosta de dorama. Gente, eu gosto de dorama. Então você pode entrar. É o clubinho. É o clubinho das dorameiras. Mas o canal do dorama, eu demorava 8 horas pra editar vídeo de 8 minutos. Por quê? Porque eu não sei editar. E aí eu perdia, daí eu chorava, eu perdi. Aí meu marido falava, é sério que vale a pena você fazer tudo isso? E aí eu falei, putz, é verdade, né? Minhas 8 horas, o que eu fiz? Terceirizei a edição. Aí alguém magicamente pega de uma pastinha e faz o vídeo. Tá lá, eu falo, olha, gente, eu gastei o quê? Só o tempo, só não, né? Fiz o texto, gravei. Mas assim, outra pessoa vai resolver essa dor e eu posso dedicar o meu tempo para fazer outra coisa. Então, isso que é importante. E ser estratégica é você entender o seu tempo, quanto tempo você leva para fazer as coisas, até mesmo pensando em crescer. Eu sempre sou aquela pessoa do escalonável, né? Quando alguma cliente me apresentar alguma coisa, eu tenho um produto que chama Reverbera Mulher, que é focado em mulheres empreendedoras. E aí eu sempre falo, como é que vende mais? Com menos trabalho. Aí a pessoa não me responde, eu falo, gente, não faz sentido. Você tem que saber quando você trabalha menos, como é que você vai ganhar mais. Não é que você vai fazer um trabalho ruim. O meu conhecimento de 15 anos, ele tem um custo. 15 anos de estudo, de dedicação, de aprender. Então, a pessoa vai pagar e eu vou me dedicar àquilo por tempo. E como você multiplica isso? Exatamente. E como é que eu posso fazer? Talvez eu fazer em grupo e não fazer separado, ou fazer algo que seja uma experiência. E aí vai de estratégia. De novo, na minha caixinha de cerne da comunicação da Quá, tem aqui uma caixinha que é conexões. Essa caixinha, ela é ativa, tanto que uma das minhas abinhas, uma das minhas cores da agenda é roxo, que é de canais. E é roxo porque é canais da Quá e porque são as conexões que eu faço. Então, todas as semanas eu sempre tenho, estrategicamente, reuniões que são conexões que estão na minha caixinha. E futuramente vão se tornar conteúdos que falem sobre isso. Então, de novo, se a gente tem aquela base, mais fácil você crescer. E pensando na escalabilidade, eu trazer outras pessoas, como é que funciona o método da Quá? Eu tenho um formulário, esse formulário vai fazer isso. Então, tudo que eu faço, quando eu tiver com um time... eu tenho que ficar... Quando eu tiver com um time de comercial e olha, funciona assim. São replicados, tem processo. Exatamente. Melhoras contínuas, obviamente. Não podemos dizer que está na pedra. Mas assim, aqui funcionou, então a gente melhora. A gente não vai fazer melhor. Eu já trabalhei em startup, que é aquela coisa do foguete. Nossa, essa analogia é um foguete sem freio. Eu falo, gente, que desespero. Porque o foguete sem freio, eu sempre falo, tem uma porta, tem 12 parafusos. 11 viram para a direita, o 12º funciona para a esquerda. E aí começou a cair o foguete. Tem que abrir a porta. Ninguém colocou no manual em nenhum lugar que essa informação era importante. Todo mundo morreu porque não abriu a porta. Porque faltou um parafuso. Gostei. Então eu sempre falo, gente, calma. Vamos com calma. O que faz sentido? E isso que você falou de conteúdo, de ser estratégico e tudo mais, envolve até você inserir o conteúdo na sua vida de um jeito
jeito que não te surte. Eu sempre falo, sem surtos. Eu tinha uma cliente que ela gravava vídeos, ela sempre falava pra mim, ai, todo mundo fala que meus vídeos estão ruins. Mentira, na prospecção ela falou isso pra mim. Meus vídeos são ruins, minhas amigas falam que são ruins. Aí na minha cabeça veio assim, o que é um vídeo ruim para suas amigas? Me mostra o vídeo. Ela me mostrou. Realmente não era bom, mas eu não falaria que era ruim. Eu acho muito feio alguém chegar. Eu não me imagino chegar pra alguém e falar, nossa, que trabalho ruim, sabe? Pô, a pessoa se dedicou, mínimo ali. Falei, tá, não tá bom, mas Pode melhorar. exatamente, tem pontos que a gente pode melhorar. Mas por que você tá gravando se o vídeo tá ruim e você tá se frustrando? Aí, porque tem que. Aí eu falei, nossa, você acabou de abrir uma outra frase que eu não gosto, que é a tem que. Porque, você tem que ter Instagram, você tem que ter YouTube. Faz sentido? Porque se for mais uma caixinha que vai abrir, todas as semanas eu faço apresentações que são de empresas que têm 35 canais, só posta em um e o restante tá lá. Aí eu falo, mas por que você começou isso aqui, sabe? Ô, Veri, e você ajuda nessa análise do BPO, se a pessoa não tem ou tá perdida, tem 4, mas só alimenta 1, você ajuda a fazer esse mapeamento de canais junto com a estratégia de comunicação? Sim, eu tenho um mapa diagnóstico, que é exatamente isso, analisar e trazer, por exemplo, tem muitas vezes a pessoa produz conteúdo que não é o público-alvo dela. É que nem, tipo, 5 dicas para ser social media. Quem é teu público? É estudante de social media? Se for uma empresa, não faz sentido você dar 5 dicas. Agora, se for uma microempreendedora, então, eu auxilio nessa estruturação dos canais, em fazer o mapeamento, e fazer um planejamento de qual faz sentido retomar e quando retomar. E aí, um dos produtos entregáveis que eu tenho é o mapa de contexto, em que eu trago, assim, a gente desenhou durante o processo todo, que pode ser de 1 a 3 meses de acompanhamento, a gente estruturou o mapa de contexto. Você vai falar com tais e tais e tais públicos, são tais ganchos, são tais exemplos, e esse mapa de contexto, ele serve para manter-se a gestão, então, para ser continuado o trabalho. E aí, tem essa entrega única, que é a consultoria, que eu faço essa análise BPO, mapeamento diagnóstico, e tem a gestão, por isso que é BPO. Porque agora não, eu tô fazendo a gestão dos canais. Então, a empresa, ela tem um time interno, ou ela tem vários fornecedores externos. Eu atuo como a pessoa que gere essas pessoas. Então, eu mensuro, às vezes, eu ajudo nesse tratamento, eu ajudo até a entender o que está fazendo de errado, o que está fazendo de certo. Você olha o estratégico. Exatamente, sempre focado no estratégico. O operacional, eu trago pessoas parceiras para fazerem e eu foco na estratégia e na mensuração. Maravilha. E a gente tá indo. Você acredita que já acabou? Mas já, é que tá tão gostoso. Então, eu quero mais também. Você vai ter que voltar, não vai ter jeito. Eu né? volto, vai prazer. Mas, ó, antes de acabar, a gente tem aquela pergunta de $1 milhão, né, chefe? Que é, em que momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista do seu negócio, da sua vida, enfim? Tá, do meu negócio foi quando eu entendi que eu ia realmente, ali na hora eu falei, não, eu vou investir de novo em empreender, e foi quando eu tive a epifania da experiência, eu comecei a pensar, tá, eu vou fazer, mas ao invés de eu começar a fazer, falei, mas como é que eu vou fazer? Então, foi agora, porque eu peguei tudo que eu tinha aprendido, coloquei e falei, ok, temos aqui uma mesa com 35 pessoas opinativas, mas como é que a gente vai fazer isso funcionar, entendeu? Então, foi nesse momento, que faz 7 meses. Mas continua sendo protagonista. Exato. Porque da vida foi lá em Paris, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu subi em Paris, eu sou asmática, e subi a Torre Eiffel até o topo, sem usar a bombinha. E pra mim foi um momento que eu falei, nossa, eu sou muito boa. Mas de vida, de empreendedorismo foi agora. Legal. Maravilha. Querida. E como que as pessoas te encontram? Elas me encontram no Instagram, Veridiana Lute, e no LinkedIn. Porém, daqui pouquinho tempo a gente vai começar as postagens. Tá no forninho. E esse conteúdo aqui vai justamente estar lá, porque eu fiz minha lição de casa, eu organizei. Gente, você vai abrir o conteúdo da Quá no Insta com o podcast? Ai, que linda! Eu ensaiei, eu fiz o daily, eu gravei as coisas antes, eu organizei toda a produção de conteúdo para justamente fazer isso. Adorei. Olha que linda! A gente adora. Então foi um prazer ter você conosco. Foi todo meu. A gente vai ter ainda muitas conversas, né? Sim, é isso. Tem muita sinergia e vai dar. E você que está aí assistindo a gente, gostou? Deixe seu like. Tem alguma dúvida? Quer conversar com a Veri? Manda aqui um comentário pra gente que a gente vai adorar saber, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Um beijo.